100 segundos para o apocalipse. Como ler o relógio do juízo final. O relógio do juízo final mostra como a humanidade está perto do apocalipse. Mas de onde ele vem, como ele lê o tempo que falta, e o que podemos aprender com ele? Foi de uma professora na escola, em meados dos anos 1990, que ouvi falar pela primeira vez do relógio do juízo final. Ela contou à minha classe sobre os grandes eventos da história, explicando que, se tudo o que aconteceu no nosso planeta fosse comprimido em um único ano, a vida teria surgido no início de março, os organismos multicelulares em novembro, os dinossauros no final de dezembro, e os seres humanos somente entrariam em cena às 23h30 da véspera de Ano Novo. Depois, ela comparou esse grande período da história com o nosso futuro, e como ele pode ser curto, e disse que um grupo de cientistas nos Estados Unidos acha que podemos ter apenas alguns minutos metafóricos até meia-noite. Mas nunca havia passado pela minha cabeça que, algum dia, eu poderia estar trabalhando com a mesma questão, como pesquisador do Centro de Estudos dos Riscos Existenciais da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. É uma história impressionante, e por muitos anos, eu pensei que o relógio do juízo final significava que seus ponteiros representassem o tempo que nós temos até o fim. Mas não é exatamente isso. Há 75 anos, os cientistas responsáveis pelo relógio do juízo final publicam, no Bulletin of the Atomic Scientists, Boletim dos Cientistas Atômicos, em tradução livre, sua conclusão anual de quanto tempo falta para que os ponteiros do relógio do juízo final indiquem meia-noite. Todos os anos, o anúncio destaca a complexa teia de riscos catastróficos enfrentados pela humanidade, incluindo armas de destruição em massa, colapsos ambientais e tecnologias problemáticas. E, em 2020, a presidente do boletim, Raquel Bronson, anunciou solenemente que os ponteiros do relógio haviam se movido para mais perto do apocalipse do que nunca, apenas 100 segundos, posição que foi mantida desde então. Mas, para compreender o que isso realmente significa, é preciso entender a história do relógio, quais as suas origens, como interpretá-lo e o que ele diz sobre a crise existencial da humanidade. A criação do relógio. A velocidade e a violência da evolução da tecnologia nuclear foram de tirar o fôlego, mesmo para as pessoas envolvidas no seu desenvolvimento. Em 1939, os renomados cientistas Albert Einstein e Léo Szilard escreveram para o presidente dos Estados Unidos sobre uma descoberta muito poderosa na área da tecnologia nuclear, que poderia ter consequências bélicas tremendas. Uma única bomba nuclear, transportada de navio e detonada em um porto, poderia muito bem destruir todo o porto. Era uma possibilidade muito significativa que não poderia ser ignorada. Essa carta levou à criação de um enorme projeto de colaboração científica, militar e industrial, o Projeto Manhattan, que, em apenas 6 meses, produziu uma bomba muito mais poderosa que a imaginada por Einstein e Szilard, capaz de destruir uma cidade inteira e sua população. E, poucos anos mais tarde, os arsenais nucleares já eram capazes de destruir toda a civilização como a conhecemos. A primeira preocupação científica de que as armas nucleares poderiam ter o potencial de pôr fim à humanidade veio dos cientistas envolvidos nos primeiros testes nucleares. Sua preocupação era que as novas armas pudessem acidentalmente incendiar a atmosfera da Terra. Essas preocupações foram rapidamente desmentidas e, felizmente para todos os envolvidos, comprovou-se que eram falsas. Mesmo assim, muitas pessoas que trabalharam para o Projeto Manhattan continuaram a ter fortes reservas sobre o poder das armas que ajudaram a produzir. Depois da primeira tentativa bem-sucedida de dividir o átomo na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1942, confirmando seu potencial de liberar energia, a equipe de cientistas que trabalhava no Projeto Manhattan se dispersou. Muitos deles mudaram-se para Los Alamos e para outros laboratórios do governo, a fim de desenvolver armas nucleares. Outros permaneceram em Chicago conduzindo suas próprias pesquisas. Muitos desses cientistas haviam emigrado para os Estados Unidos e conheciam muito bem a conexão entre a ciência e a política. Eles começaram a organizar ativamente uma tentativa de garantir um futuro seguro para a tecnologia nuclear. Eles ajudaram, por exemplo, a fazer avançar o relatório Frank, em junho de 1945, que previa uma corrida de armas nucleares cara e perigosa, e apresentaram argumentos contra um ataque nuclear de surpresa ao Japão. Naturalmente, suas recomendações não foram aceitas na época pelas pessoas responsáveis pela tomada de decisões.
Esse grupo criou o Boletim dos Cientistas Atômicos de Chicago, e sua primeira edição foi publicada apenas 4 meses após o ataque com bombas atômicas a Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Com o apoio do reitor da Universidade de Chicago, e em colaboração com colegas especialistas em legislação internacional, ciência política e outros campos correlatos, eles ajudaram a criar e apoiar um movimento global de cientistas e cidadãos, capaz de afetar a ordem nuclear global. Esse movimento teve sucesso notável, por exemplo, ao estabelecer o tabu nuclear, tanto que, em conversas privadas, o secretário de Estado norte-americano chegou a queixar-se de que o estigma da imoralidade evitava que os Estados Unidos usassem armas nucleares. Ao decidirem manter sua sede em Chicago, os fundadores sinalizaram sua intenção de priorizar a colaboração com seus colegas cientistas e membros do público sobre os desafios éticos e políticos da tecnologia nuclear, sem se voltar para os líderes políticos e militares que tanto haviam depreciado suas preocupações até então. Eles argumentavam que a pressão do público era fundamental para a responsabilidade política, e a educação era o melhor canal para garantir essa pressão. 2 anos após a sua criação, o boletim decidiu mudar sua apresentação, deixando de ser um boletim impresso para adotar um formato de revista, a fim de atingir maior quantidade de leitores. Foi nesse ponto que seus responsáveis chamaram a artista Martil Langsdor para desenhar um símbolo para a nova capa, e ela produziu o primeiro relógio do juízo final. Casada com um dos cientistas do Projeto Manhattan, Langsdor compreendia a urgência e o desespero que seu marido e os colegas sentiam sobre a gestão da tecnologia nuclear. Ela criou o relógio para chamar a atenção para a urgência da ameaça que eles vislumbravam, e também para sua crença de que os cidadãos responsáveis poderiam evitar a catástrofe com sua mobilização e envolvimento, pois a mensagem do relógio foi que seus ponteiros poderiam mover-se tanto para frente como para trás. O relógio do juízo final mostra como a humanidade está perto do apocalipse. Mas de onde ele vem, como ele lê o tempo que falta, e o que podemos aprender com ele? Foi de uma professora na escola, em meados dos anos 1990, que ouvi falar pela primeira vez do relógio do juízo final. Ela contou à minha classe sobre os grandes eventos da história, explicando que, se tudo o que aconteceu no nosso planeta fosse comprimido em um único ano, a vida teria surgido no início de março, os organismos multicelulares em novembro, os dinossauros no final de dezembro, e os seres humanos somente entrariam em cena às 23h30 da véspera de Ano Novo. Depois, ela comparou esse grande período da história com o nosso futuro, e como ele pode ser curto, e disse que um grupo de cientistas nos Estados Unidos acha que podemos ter apenas alguns minutos metafóricos até meia-noite. Mas nunca havia passado pela minha cabeça que, algum dia, eu poderia estar trabalhando com a mesma questão, como pesquisador do Centro de Estudos dos Riscos Existenciais da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. É uma história impressionante, e por muitos anos, eu pensei que o relógio do juízo final significava que seus ponteiros representassem o tempo que nós temos até o fim. Uma leitura mais plausível é que o relógio se destina a indicar o nível atual de risco enfrentado pela humanidade, e algumas pessoas, de fato, tentaram determinar isso. Em 2003, Martin Rees, o cosmólogo e astrônomo real do Reino Unido, argumentou: "Acho que a probabilidade é de não mais de 50% que a nossa atual civilização na Terra sobreviva ao final do presente século." Ele não é o único com essa opinião, e um banco de dados dessas avaliações de risco, reunidas por um pesquisador da Universidade de Oxford, no Reino Unido, contém atualmente mais de 100 previsões de diversos cientistas e filósofos que estudam o assunto. Mas essas estimativas, por mais úteis que sejam, são consideradas avaliações de longo prazo e não fotografias em tempo real do nível de risco atual. Já outros observadores dedicados do relógio, como eu, interpretam os movimentos do relógio do juízo final de forma um pouco diferente. Seu objetivo não é nos dizer o tamanho do risco enfrentado pela humanidade, mas a eficácia da nossa reação a esse risco. É um consenso, por exemplo, que a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, foi o mais perto que o mundo já chegou à guerra nuclear, mas esse episódio não fez movimentar o relógio. Já o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares de 1963 testemunhou a mudança dos ponteiros do relógio para trás em 5 minutos inteiros.